Oiê, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero te mostrar como eu faço o meu planejamento e organização para o meu ano, e eu uso uma estratégia já desde o ano passado e foi uma coisa que mudou drasticamente a forma como eu me organizo e possivelmente como eu evoluo também. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas ferramentas, alguns insights, e para a gente começar eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o planejamento de metas para o ano que a gente inicia, né? Por que eu tô falando isso agora? Nós estamos em janeiro e geralmente mês de janeiro é aquele mês que a gente faz a nossa listinha de metas ao longo do ano e a gente cria toda aquela, muitas vezes, fantasia do que a gente quer fazer, desenvolver, comprar, ser. E muitas vezes essas metas elas são irreais, e não irreais porque elas são inalcançáveis, mas porque a gente sequer consegue entender como a gente vai fazer para cumprir aquelas metas. E às vezes aquelas metas também não têm nada a ver com a gente. E aí eu quero conversar com você sobre dois pontos. Primeiro são as metas materiais, que é aquilo que a gente enxerga, que é tangível, e as metas imateriais abstratas, que é aquilo que a gente não consegue pegar. O que é uma meta material? Eu quero uma casa maior, eu quero um carro mais novo, eu quero coisas materiais. As metas imateriais são aquelas que dizem respeito à nossa evolução como ser humano, o nosso autoconhecimento, a nossa evolução espiritual. Por que eu tô fazendo essa diferença entre essas metas? É muito fácil a gente ter noção do quão perto a gente está de atingir uma meta que é material. Porque às vezes essa meta material inclui uma certa quantidade X de dinheiro, e aí isso é mais fácil para mim porque eu consigo enxergar. Eu tenho que fazer mais tantos por cento de dinheiro, eu tenho que trabalhar mais tantas horas por dia para alcançar aquele objetivo material. Mas quando se trata de um objetivo evolutivo, espiritual, emocional, de autoconhecimento, a gente não consegue muitas vezes ter essa régua para medir em que ponto eu estou dessa conclusão desse objetivo. E quando isso se torna muito abstrato, o nosso cérebro tem muita dificuldade de saber o que fazer para cumprir aquela meta. E aí é por isso que muitas vezes a gente faz uma lista interminável de metas e não consegue cumprir. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que não seja nenhuma coisa tão imaterial assim. Mas digamos que eu tenha um objetivo de ser mais saudável em 2025. Eu vou lá e anoto essa meta no meu caderninho. Meu cérebro chega para mim e diz assim, e eu com isso? O que eu tenho a ver com isso aí que tu escreveu? Qual é o meu papel nisso? O cérebro simplesmente não sabe, porque é uma coisa muito imaterial ainda para ele, abstrata. Mas quando a gente coloca a meta da seguinte forma: eu quero em 2025 desenvolver hábitos para ter uma vida mais saudável. O nosso cérebro ele fica empolgado. O nosso cérebro ele adora evoluir, crescer. E quando a gente coloca a possibilidade dele criar novos hábitos e novas formas de ser e de coisas para desenvolver que ele pode fazer, ele fica super empolgado. E aí ele vai entrar na brincadeira contigo. Então, se você for lá e anotar, eu quero desenvolver hábitos para me tornar uma pessoa mais saudável, aí o teu cérebro vai começar a pensar, ok, que hábitos que eu posso ter em 2025 que podem me aproximar de ser uma pessoa mais saudável? Aí ele vai começar a pensar e aí ele vai começar a traçar o plano estratégico dele para chegar nesse objetivo, para que no fim do ano você possa arriscar a meta que você colocou no início como uma meta cumprida e não deixar ela lá como algo que você talvez tenha procrastinado ao longo de todo o ano, para que você se culpe e se sinta mal depois. E aí por que eu estou explicando tudo isso? É muito mais fácil a gente conversar com o nosso cérebro para a gente criar hábitos do que simplesmente colocar uma meta sem que ela seja adequada para que o nosso cérebro entenda. Então, sempre que a gente fala sobre colocar um hábito,
o que a gente pode transformar na nossa vida e na nossa rotina para fazer essa meta acontecer, aí sim o nosso cérebro ele vai conseguir entender qual é o caminho que ele tem que seguir para cumprir aquela meta. Caso contrário, fica muito difícil e a gente entra em processos de frustração, não sabe o que fazer, não sabe o que está dando errado, se cobra, se culpa e aí acaba abandonando a meta já no meio do caminho, sem muitas vezes se dar a chance de fazer algo positivo a respeito. E aí eu quero mostrar para você o que eu tenho feito ao longo, o que eu fiz em todo 2024 e o que eu já comecei fazendo em 2025 para me organizar e me planejar. Então eu quero te mostrar um site que eu uso, já usei ele todo em 2024 e ele é um site que trabalha com numerologia pitagórica. Você vai lá, faz um cadastro, coloca os seus dados e ele faz todo, não é a previsão também, mas ele faz toda a análise de quem você é com base nos teus dados, no teu nome, na data de nascimento. Então ele faz toda a análise de quem você é, do teu perfil de personalidade, dos teus objetivos de vida, dos teus desafios. E com isso, todos os meses ele nos dá algumas previsões de como será o nosso mês. Além disso, ele tem lá hoje a previsão de todo 2025 para você conferir também qual é a tendência para o teu ano. E durante todos os meses, no dia 1º, todo mês sai a previsão daquele novo mês. O que eu faço em todos os meses? No dia 1º paro, me organizo, sento, faço um chimarrão, crio um ambiente gostoso, sento lá e vou ler então as minhas previsões para o meu mês. E aí o que eu faço? Eu faço toda a minha organização com base nessas previsões, que vocês vão ver que são assustadoramente coerentes com o que acontece na nossa vida. É uma coisa bem interessante e que eu gosto sempre de acompanhar, não só no sentido de acreditar fielmente nisso, mas também de compreender o que está acontecendo e o que eu posso aprender com isso também. E aí, todo mês, quando eu sento para fazer essas avaliações, eu escrevo e eu faço as minhas organizações no meu caderno. E eu quero te mostrar agora como eu faço isso no meu caderno para que eu consiga ir me organizando mês a mês. Eu vou te mostrar isso, vou trazer você aqui para minha mesa e para as intimidades das minhas organizações para compartilhar algo contigo que pode mudar a forma como você se organiza e a forma como você evolui na vida também. Bom, quero mostrar aqui para você como é que eu faço essa organização ao longo do meu ano e dos meses, principalmente. Então aqui, o que eu faço? Sempre que um mês inicia, a primeira coisa que eu faço é abrir o site, ler e fazer um resumo das principais coisas, dos principais acontecimentos, do que eu acho que faz sentido e daquilo que é mais importante que eu preste atenção naquele mês, para que eu enfrente melhor os desafios e aproveite melhor os fluxos de oportunidades que se estabelecem para mim naquele mês. Tem uma coisa também que eu gosto muito de fazer, que é estabelecer algumas metas na nossa tríade principal, que é corpo, mente e espírito. Então, isso me ajuda a ter clareza sobre o que eu quero nos diferentes níveis de desenvolvimento do ser humano. Então, eu gosto de colocar alguns objetivos para cada um desses grandes tópicos. E isso muda de acordo com cada mês. E aí eu sempre volto para olhar isso depois, conforme o mês vai passando, para que eu vá me lembrando, porque às vezes se a gente só vai lá, lê as previsões e o tempo vai passando, a gente simplesmente esquece e não sabe mais o que é importante. E aí, como aqui tem anotado o básico, o essencial, é só eu voltar aqui, bater o olho e eu já sei o que é mais importante, o que eu preciso fazer, se eu perco esse senso de direção. E aí, uma coisa muito legal também, que eu gosto de fazer, é usar o que aquele site traz para nós, lá na abinha de objetivos, para anotar o que eu acho que faz sentido, o que eu mais gostei
digamos assim, das sugestões que aquele site me deu dentro daquele período da minha vida, para que eu possa ter esses objetivos sempre claros e sempre próximos de mim ao longo do ano. Então, a gente falou muito sobre hábitos hoje, né? O primeiro objetivo que ele me sugeriu para 2025 é identificar e eliminar 2 hábitos limitantes. E aí, em cada objetivo que ele nos dá, ele vai traçando um caminho para que vá ficando mais fácil que a gente consiga entender e descobrir o que fazer por nós mesmos. Então eu acho essa organização algo que vai além das coisas materiais e tangíveis. Isso nos ajuda a ter o nosso senso de propósito e de direção muito claro ao longo do ano. Porque é muito fácil a gente saber quando a gente está cumprindo um objetivo material. A gente sabe que o dinheiro está aumentando na conta ou que a gente está mais próximo de comprar ou não aquele bem X. Mas quando as coisas, os nossos objetivos são intangíveis, imateriais, fica difícil da gente compreender em que nível da evolução nós estamos. E quando a gente traça essa nossa organização dessa forma, vai ficando mais fácil, a gente vai documentando a própria vida. E aqui no final, eu trago, depois dos objetivos todos e das anotações, eu já faço as anotações das minhas metas para 2025, que eu vou me resguardar e não vou compartilhar com vocês por ser algo muito pessoal. O Telegipt mudou muito a forma como eu me organizo e como eu gerencio a minha vida e o meu tempo. E eu quis fazer esse vídeo para compartilhar com você, porque muitas vezes a gente quer começar um ano, fazer as coisas diferentes, mas simplesmente não sabe o que ou como fazer. E como eu sou uma pessoa que a espiritualidade, o meu autodesenvolvimento é tão importante quanto qualquer outra coisa material, eu prezo muito por coisas que facilitem esse desenvolvimento. E todos os meses estar em contato com esse site, com essa ferramenta, me ajuda a me organizar e me planejar naquelas coisas que são intangíveis, que são imateriais. Me ajuda a saber o quanto eu estou evoluindo com as minhas emoções, no meu campo espiritual, da forma que eu escolhi fazer. Então, compartilhar isso contigo é uma forma de te mostrar quantas coisas tem disponíveis para a gente poder se organizar melhor e evoluir de uma forma mais tranquila, mais leve, e de te mostrar realmente o que eu tenho feito na minha vida e que tem dado resultado, para que talvez você aí do outro lado também consiga aproveitar essa ferramenta e transformar a tua vida e a tua organização. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha te auxiliado e traga para ti alguma facilidade, alguma forma de enxergar a vida de uma outra maneira, para ser aquela pessoa que você tanto quer ser e muitas vezes você não sabe como chegar até aquela pessoa. Lembra que são os teus hábitos que te definem e que te levam a ser essa pessoa. E existem algumas ferramentas, como esse site, para nos ajudar a caminhar nesse nível evolutivo que a gente quer chegar. Espero que esse vídeo tenha te auxiliado e tenha colocado um pouquinho mais de luz aí no teu caminho. Muito obrigada por ter assistido. Eu te convido para fazer parte da família do Santuário, se inscrever no canal e deixar um like aqui se esse vídeo fez alguma diferença na tua vida. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau.